E se você recebesse uma missão impossível vindo diretamente de Deus? E se a sua primeira reação fosse fugir para o mais longe possível na direção oposta? Essa é a história de Jonas, um profeta que tentou correr de seu próprio destino, mas acabou descobrindo que não se pode escapar do chamado divino. Antes de mergulharmos nessa aventura, deixe um like no vídeo para mostrar que você está pronto para essa jornada e se inscreva no canal para não perder as próximas. Agora, prepare-se para ser transportado para um mundo de milagres e lições profundas. Jonas era um profeta de Deus, mas quando recebeu a ordem de ir à grande cidade de Nínive para pregar arrependimento, ele não hesitou em desobedecer. Nínive era uma metrópole temida, cheia de violência e idolatria, e seus habitantes eram inimigos de Israel. Em vez de confrontar o povo de Nínive com a mensagem de Deus, Jonas decidiu pegar um navio para Tarsis, o mais longe que podia ir, esperando que a distância o livrasse de sua responsabilidade. Ele estava convencido de que sua fuga era a solução, mas o destino tinha outros planos. A fúria da natureza. A viagem começou calma, mas Deus enviou uma tempestade tão violenta que o navio parecia um brinquedo à mercê de ondas gigantes. O mar agitado ameaçava despedaçar a embarcação. Os marinheiros, experientes e desesperados, jogaram a carga ao mar para aliviar o peso. Mas a fúria da tempestade só aumentava. Eles gritavam para seus deuses, mas nada adiantava. Enquanto o caos reinava no convés, Jonas estava no porão, dormindo profundamente. Um sono tão pesado que só pode ser descrito como a fuga final da realidade. Percebendo que a tempestade não era natural, mas sim um sinal de algo maior, os marinheiros decidiram lançar sortes para descobrir quem era o responsável por tal desgraça. A sorte recaiu sobre Jonas. Ele confessou que estava fugindo do Deus de Israel e que a tempestade era por sua causa. Os marinheiros, com o coração partido, perguntaram o que deveriam fazer. Jonas, em um ato de humildade e arrependimento, disse para o jogarem ao mar. O que aconteceu depois foi ainda mais surpreendente. Engolido pelas trevas. Com a tempestade piorando, e mesmo com a relutância dos marinheiros, eles obedeceram ao pedido de Jonas. Assim que o jogaram nas águas turbulentas, a tempestade cessou imediatamente. O mar se acalmou e a bonança voltou, provando a todos que o Deus de Jonas era, de fato, o único Senhor dos céus e da terra. Mas Jonas não se afogou. Em vez disso, Deus preparou um grande peixe para engoli-lo. Nas profundezas escuras, dentro do ventre da criatura marinha, Jonas encontrou um lugar de penitência e reflexão. Imaginem o desespero e o medo, mas também a chance de se reconectar com Deus. No escuro e sufocante interior do peixe, Jonas orou com fervor. Ele clamou por misericórdia, reconheceu sua desobediência e prometeu cumprir a missão que havia recebido. Sua oração foi um grito de arrependimento, uma confissão de sua tolice e uma renovação de sua fé. Ele passou 3 dias e 3 noites em uma prisão viva, um tempo que parecia uma eternidade. Mas era, na verdade, um portal para a sua redenção. E é aqui que a história toma um rumo inesperado. A nova chance. Depois de 3 dias e 3 noites, em resposta à oração sincera de Jonas, Deus ordenou ao grande peixe que o vomitasse em terra firme. Jonas foi expulso do ventre escuro para a luz do sol, coberto por algas, mas vivo. A experiência o transformou. Ele havia passado pelo abismo da desobediência e pela graça da misericórdia. O medo da morte e o milagre da salvação o moldaram em um profeta renovado. Ele não era mais o homem que tentou fugir, mas sim um mensageiro determinado. A segunda vez que a palavra do Senhor veio a Jonas, ele não hesitou. Ele se levantou e foi a Nínive, a cidade que tanto temia. Ao chegar lá, a mensagem de Deus era clara. Em 40 dias, a cidade seria destruída se seus habitantes não se arrependessem de seus pecados. Jonas andou pela cidade, proclamando a mensagem com urgência e paixão. O povo de Nínive, do rei ao mais simples cidadão, ouviu o aviso e reagiu de uma forma que Jonas jamais imaginaria. Mas a reação dele ao arrependimento do povo foi, talvez, a parte mais surpreendente de toda a narrativa. Uma lição de misericórdia. Para a surpresa de Jonas, o povo de Nínive, de fato, ouviu a sua pregação e se arrependeu. O rei decretou um jejum, e todos, inclusive os animais, se cobriram de panos de saco e clamaram a Deus por perdão. Eles abandonaram suas maldades e foram perdoados. Deus, vendo a sinceridade de seus corações, desistiu de enviar o castigo que havia prometido. Mas essa reviravolta não agradou a Jonas. Ele ficou furioso. O profeta queria a destruição de seus inimigos, não a salvação deles. Sua raiva era tão grande que ele se queixou a Deus, questionando a sua misericórdia.
Jonas saiu da cidade e se sentou em um local estratégico, esperando para ver se Deus ainda destruiria a cidade. Deus, em sua infinita paciência, fez crescer uma aboboreira para dar sombra a Jonas. O profeta se alegrou com a planta. No dia seguinte, Deus enviou um verme que roeu a aboboreira, e ela secou. Em seguida, um vento quente fez o profeta desmaiar. Deus perguntou a Jonas se ele tinha razão para ficar zangado pela planta, e Jonas respondeu que sim. Então, Deus lhe deu uma lição, a grande reflexão. Deus disse a Jonas: "Você tem pena da aboboreira, por quem não trabalhou nem cuidou, mas quer que eu não tenha pena de Nínive, uma grande cidade com mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir entre o bem e o mal." Essa foi a lição final para Jonas. Ele se preocupou mais com uma planta do que com a salvação de milhares de pessoas. A história não termina com a destruição de Nínive, mas com a lição de que a misericórdia de Deus é maior do que a nossa compreensão e a nossa justiça. A história de Jonas é um espelho para todos nós. Ela nos mostra que a obediência e a fé não são fáceis, mas são a única maneira de viver de acordo com o plano de Deus. A fuga de Jonas, sua punição e sua redenção nos ensinam que não podemos fugir da nossa missão. E mais importante, que a misericórdia divina é vasta e se estende a todos, mesmo aos nossos inimigos. A verdadeira fé não está em julgar, mas em perdoar, em obedecer e em confiar que o amor de Deus é a maior força que existe.